Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Milton Zuanazzi, diretor da Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado, Osíris. Prazer estar contigo aqui, teus telespectadores todos. Prazer todo nosso. Milton, natural de Bom Jesus, ex-deputado federal, ex-vereador aqui da capital também, e foi ministro do Turismo, se bem me lembro, do governo Dilma, e recentemente secretário nacional do Turismo. Vamos começar a passar por aí. A área de aeroportos está diretamente relacionado no guarda-chuva da sua diretoria aqui na Secretaria de Reconstrução, que sucede ao Ministério da Reconstrução, que não existe mais. Agora temos a Secretaria. Maneco Hassen está comandando essa secretaria. E tivemos durante a semana já a largada no processo de reestruturação do aeroporto de Torres. Como é que vai funcionar isso, ao cronograma e a importância de termos uma operacionalidade maior a partir dessa pista de Torres? Torres, Canela e Vacaria. Vamos falar dos três. Vacaria nos campos de cima da serra. Torres, nós consideramos que é um equipamento, primeiro que está bastante perto de estar pronto, o investimento é baixo e tem uma pista de 1.500 metros. Pista longa, recebe aeronave grande. Um PCR de 39, quase 40 para descer Boeing, portanto é mais um recapeamento já. Pode descer aeronaves 3C ali, 3 aeronaves de porte. E esperamos que as empresas aéreas se interessem, né? As operadoras turísticas estão mais interessadas até o momento que as aéreas, porque têm falado comigo constantemente, em função inclusive do Natal Luz de fazer fretamento. Descer em Torres, coloca no ônibus, sobe pela Rota do Sol. O que é uma estrada bonita, pode inclusive passar nos cânions e tal, e para Canela Gramado, né? Então, Torres eu vejo com essa perspectiva. E também ele é um bom aeroporto, se você pensar como uma alternativa a Caxias, especialmente, que fecha muito. É verdade. Então, fechou Caxias, você pode descer ali. Agora, Torres passou para a Infraero, da Outorga, o presidente da Infraero esteve aí no meio da semana, precisa equipagem, precisa o que ali? A iluminação, papio? Tem uma parte de iluminação de pista, papis, já está contratada, inclusive, espera em 15 dias estar com papis instalados, estação meteorológica, carro de bombeiros, uma pequena melhoria no terminal de passageiros ali e ampliação da taxiway só. A pista tem 30 metros, mas a taxiway tem 18. Pista de táxi, no caso, né? Só. E ela é curtinha, deve ter, essa entrada até o pátio deve ter aqui, 200 metros. Mas por que tem que ter 30? Exatamente por causa dos motores, né? Não pode passar por cima da grama. Sim, vai chegar a Boeing, tem que ter. Então tem essa ampliação, mas é um trabalho bem curto, eles consideram ali que em 7 dias realizam aquela ampliação ali. Que é uma camadinha de asfalto, não é para piso, é para exatamente segurança de materiais não ir às turbinas. Então eu vejo que Torres está praticamente pronto. Nós podemos, no máximo em 30 dias, estar com operações. Tá? Já existe interesse das empresas aéreas. Estamos conversando com as empresas aéreas. No primeiro momento não houve muito interesse. Mas tem que ter uma estrutura, levar uma estrutura nova. Porém, as operadoras estão começando a pensar em fretamento. Ora, tendo fretamento, as empresas aéreas vão ter que colocar uma estrutura mínima. Né? A Infraero está ali, ela dá também uma credibilidade. Porque é uma coisa que as pessoas não sabem, né, Osíris? Você já passou em aviação, sabe? Sim. Uma coisa é você fazer uma gerência de um equipamento, de um aeródromo. Outra coisa é você fazer uma gerência de um aeroporto. Isso, é diferente. A Infraero é uma empresa administradora aeroportuária. Diferente de ser do município, do estado. Eu até digo que esses aeroportos, aeródromos do estado, do município, é uma lavada de mãos que o governo federal faz e não devia. O governo federal entrega para os estados e municípios um equipamento que deveria ele comandar. Quando esse equipamento é mais para uma aviação geral, agrícola, está tudo certo, o município mantém um aeroclube. Mas se você pensa em comercial, tem que ir direto para uma administradora aeroportuária. E é isso que nós estamos trazendo para Torres e Canela. Canela, qual é a situação? Um pouquinho mais complexa, porque o equipamento ele tem só 18, 19 metros de largura. Largura. Ali é para uma operação 2C, para ATRs. Até 70 lugares. Pode ser até um jatinho de 70, né? A Azul opera ATR Florianópolis para São Paulo, por exemplo. Exato. Né? Então podemos operar esse voo Santa Maria, Porto Alegre, que fazia Azul, também era um ATR. E pode fazer Canela, São Paulo, 2 horas de viagem, 1h50.
né? Ou seja, excelente, impossível melhor, né? Porém, para colocar 3C ali, para colocar aeronave de grande porte, nós precisaríamos ampliar a pista. O que significa? Ela tem 1.300 metros hoje? 1.260. Não desce boia, não desce Significa, o Santos Dumont tem isso também, mas lá está no nível do mar. Sim. E ali nós estamos na altitude. Ali significa que nós teríamos que ampliar a pista. E aí entra desapropriações, aí entra um outro debate. Então eu não levo esse segundo momento do debate, mesmo não descartando ele, eu acho que o primeiro momento que é o principal. E aí vai um investimento na casa de uns 20 milhões. Já com equipamento? Já com equipamento e tudo. Mas aí sim, é levar a pista para 30 metros de largura, novos pátios, daí tudo para pista também. Esses já vão ser instalados agora. Sinalização, balizamento, estação meteorológica, caminhão de bombeiros. Toda a estrutura. Toda a estrutura, que a Infraero possui. Isso é uma outra grande vantagem. Se o Estado fosse contratar um operador, a operadora ia dizer, tá, me coloca um caminhão de bombeiros. Quanto custa? 5 milhões. Aí tem que licitar, contratar, comprar. A Infraero tinha no estoque, porque quando passou para a iniciativa privada, ficou com os equipamentos. Ficaram com um conjunto de equipamentos, eles vão lá, trazem de São Paulo, instalam ali e está feito o negócio. Já então, Canela, estamos prevendo uns 60 dias a partir do momento que feche o aeroporto. O aeroporto vai ter que ser fechado em Canela, total, por 60 dias. Sim. A comunidade ontem aprovou isso, nós fizemos uma grande reunião, a prefeitura ajudou a convocar, estava o Ministério Público, estava todo mundo, né? E aí aprovaram a hora que puder fechar. E o que leva ao fechamento? A liberação do órgão ambiental, da FEPAM, para o alargamento da pista. Não é nada complexo, porque não tem derrubada de árvore, não tem nenhum movimento, né? Mas igual é um alargamento da pista, a FEPAM tem que autorizar. Então, à medida que chegar essa autorização da FEPAM, a Infraero fecha o aeroporto e começa as obras. Um pouquinho mais para cima. E Vacaria? Vacaria longa também, era para estar nesse bolo. Mas Vacaria, o aeroporto lá tem 2 quilômetros e 200 metros. É enorme de uma pista. Enorme pista. Que foi feito para carga. Né? É um aeroporto pensado em carga. Mas lá eles não estão no Plano Aeroviário Nacional. Então aí o Ministério de Portos e Aeroportos resolveram primeiro colocar no PAN, para depois abrir a outorga. Sim. Então lá não foi outorgada por isso, por não estar no PAN. Eu acho que foi um exagero do Ministério, mas enfim, Vacaria também poderia ser uma alternativa a Caxias, né? Extremamente importante. Acho que Vacaria vai atrasar um pouco mais, também não houve ainda interesse das empresas. Sim. Quando se fala em carga, uma ou outra se manifesta dessa possibilidade, por quê? Porque Passo Fundo não tem condições de carga, e o atual aeroporto de Caxias também não, e o aeroporto principal da Serra, que é o Vila Oliva, vai demorar 2, 3 anos até ficar pronto. Pois é, qual é a situação do Vila Oliva hoje, né? Que é um sonho da Serra, porque ele não teria a mesma incidência de nevoeiros, não fecharia tanto quanto Caxias, mas também está numa região serrana, né? Está e não, né, Osíris? Ele está nos campos de cima da serra. Isso, campos de cima da serra. serra. Então muda bastante. Como Vacaria. Como Vacaria, ou seja, você está alto, mas você não está muito próximo da zona baixa, por isso que não tem tanta serração. O que faz a neblina é exatamente a diferença de temperatura, frio e quente dá neblina. Então você está numa região que a temperatura se homogeneiza, não tem uma quebra de temperatura. Sim. Você está em Gramado, Três Coroas está 40 graus, Gramado está 32. Então já tu pode estar com uma serração, e assim de manhã amanhece em Gramado 10, em Três Coroas está 17. Sim. Então nitidamente você vai ter uma neblina, né? Então, na verdade, a Vila Oliva não tem esse tipo de neblina. Ela tem alguma neblina ou outra, mas não essa que é mais constante ali na serra ou na borda da serra, que é onde fica Caxias, onde fica Gramado, é na borda da serra, né? Então, ali já está mais para dentro, apesar de ser município de Caxias do Sul. Pertence a Caxias do Sul, Vila Oliva. Mas já mais lá na Rota do Sol, mais lá no campo. A situação dele hoje é projeto só? A situação é projeto, a informação veio por parte do governo do estado, não sei se vocês viram que o governo do estado lançou ontem a reconstrução do Rio Grande. Sim. E ali fala num aeroporto backup, aí fala no Vila Oliva, que teria 200 milhões e tal. Mas na verdade 200 milhões é muito pouco. Sim. Né? O Vila Oliva, eu e o presidente da Infraero viemos de Florianópolis até Torres conversando, batendo papo. E quando a gente passa na aviação, você vem fazendo exercícios. Sim. Viemos falando de Vila Oliva, né? Chegamos a uma conclusão
para um movimento de 3,5 a 4 milhões de passageiros ano, que a gente acha que ele é viável para isso, nós estaríamos assim num equipamento que nós teríamos que levar de 2 a 3 anos para construir, na casa de 700 milhões mais ou menos a 1 bi. 1 bi? É. 1 bi. Essa é uma conta de padeiro, como se diz na linguagem popular, mas na verdade é uma conta dentro da experiência que a gente tem de custos, né? Então realmente é um equipamento caro. Porque não adianta fazer ali um aeródromo um pouquinho maior que o atual de Caxias. Nós estamos falando de um aeroporto com pontes, né? Com capacidade para carga, com hangares, né? Com um terminal de carga. Sim, o aeroporto completo. Completo. Com ILS 2, categoria 2, né? Que Que hoje é o que só tem o no Salgado Salgado Filho Filho. tem. Isso. Mas já nascer categoria 2. Então, você nasceu um equipamento de porte realmente alternativo ao Salgado Filho. E aí, Osíris, a gente vinha conversando, eu disse, presidente Rogério Barzeclay, presidente, o senhor sabia que Caxias do Sul é maior que Florianópolis? E sabia que o PIB de Caxias do Sul é maior que o de Florianópolis? É verdade. Caxias tem o 6º PIB da região sul, Florianópolis o 7º. Imagina. E nós temos aquela coisinha em Caxias, né? Aquela... Não vamos menosprezar, ele está ali, o equipamento com muito esforço. Função, mas a cidade precisa de outro equipamento. E ele passa muito e a fechado, Serra né? Gaúcha, que é mais o lazer, que evidentemente o Salgado Filho é muito importante, né? As pessoas gostam, não se importam tanto no lazer de viajar esses 100 e poucos quilômetros. O fato é que um equipamento mais perto ainda, com mais movimento, com o Salgado Filho também, abre mais opções da Serra Gaúcha. Sem dúvida. A gente está conversando com o diretor da área aeroportuária da nova Secretaria, no caso, de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, que herdou a estrutura do Ministério, que não existe mais, né? O ministro Pimenta foi para Brasília assumir a área de comunicação do presidente Lula, reassumir. Vamos fazer um breve intervalo no nosso Rio Grande, que dá certo a reconstrução, já voltamos e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, reconstrução, hoje recebendo Milton Zoanazzi, diretor da Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Falando de aeroportos, falar um pouquinho de turismo, ex-ministro do Turismo, foi secretário nacional também de turismo. O impacto direto da gente não ter o Salgado Filho e depois ter só a base aérea com 6, 7 voos ao dia, se deu diretamente na economia da Serra e na economia daquelas regiões que lidam com turismo. Os pacotes deixaram de vir, né? Essa é uma área que vai precisar de um trabalho de longo prazo, né, diretor? A área do turismo. Sim. Aqui. O turismo tem uma característica, né, Osíris? Muito interessante, que às vezes a gente, assim como ele é emissivo, os gaúchos saindo para viajar para fora, ele é também receptivo, nós recebendo pessoas de outros lugares. Então, quando você tem um choque como esse, aconteceu na pandemia, a mesma coisa, você tem um choque como esse, o receptivo morre, porque não chega ninguém. Sim. Mas o emissivo também não sai. Então faz com que o turismo interno local se intensifique. Claro que o turismo interno ele tem um comportamento diferente do receptivo de fora. O receptivo de fora fica mais dias. O turismo interno é mais de fim de semana, né? Exato, ele é mais curto. É sexta até domingo. Isso, e o outro é mais longo. Eu vou sair lá do Recife para vir para a Serra Gaúcha, vou tirar uma semana. Não vale a pena pegar um voo tão longe e tal para ficar 2 dias. Agora, se eu sair de Novo Hamburgo para ir para Gramado, eu posso sair sábado e voltar domingo. Exatamente. E às vezes vou sábado de manhã e volto de noite. Não. Então ele tem características diferentes, de formas que o volume na serra a gente já sente. Nesse particular, alguns equipamentos se beneficiam um pouquinho mais. Os restaurantes voltam a funcionar mais. Né? Agora a hotelaria sofre um pouco mais, né? Ela demora um pouco mais a fazer esse receptivo mais longo, né? Então isso causa um prejuízo, não há a menor dúvida, causa desemprego. É muito difícil desempregar na hotelaria também, porque a hotelaria é quase que uma escola. Um hotel é quase uma escola. E tem a manutenção de tudo também, né? A manutenção daquilo e também dos empregos, as pessoas se formam ali. Quando você perde essa mão de obra, você tem que fazer uma nova escola muitas vezes. Você não pega a mesma mão de obra com a mesma qualidade. Então quem é hoteleiro, eu sabe que eu sou pousadeiro, então a gente evita demitir. Às vezes é melhor você ficar com um funcionário numa baixa ocupação
né? Tendo até custo, até prejuízo, mas manter ele depois quando a alta vier, né? Agora, o que perde não recupera, né? Essa é a questão. Que também, perde não recupera. né? Dá para ter uma recuperação em termos de ticket, né? Aumentando tarifa aí na frente quando o volume aumentar. Mas isso também é muito relativo, porque ainda mais em Gramado, em Canela, que você tem uma concorrência muito alta. E tem novos hotéis surgindo. Isso, também, então né? você aumentar ticket não é bem assim. O outro do lado ali não aumentou, e aí como é que faz, né? Então também tem muita concorrência. Em alguns outros lugares, ou então o tipo de equipamento, às vezes, que não tem uma concorrência, sei lá, tem um spa específico, você de repente compensa essa perda numa melhoria de ticket, né? Então isso às vezes ocorre. Mas em geral isso vai para um prejuízo, vai para a conta do turismo, mas essa também é uma característica do turismo no mundo inteiro, né, às vezes. E cada vez mais as catástrofes, e agora nós aproveitamos no Rio Grande do Sul, estava no Ministério ainda, e criamos, o Brasil é o segundo país a criar o seu comitê de catástrofes climáticas no turismo. O que é isso? O único país que tem é a Jamaica. A Jamaica tem muita catástrofe por causa dos furacões. Furacões. E nós estamos criando, ou seja, aconteceu um problema, a enchente no Rio Grande do Sul. Tem gente, turista em Gramado, por exemplo. Como é que volta? Sim. Fechou o Salgado Filho, como é que eu pego o voo? Quem é que me hospeda? O hotel paga a minha conta, eu pago a minha conta, a operadora, a agência de viagens que eu comprei. Você tem uma série de problemas que precisam ser resolvidos. Né? Há que se fazer um fundo que faça uma garantia também para os empreendedores, garanta a saída do turista, levar ele para casa, que é o fundamental, mas garanta também que ninguém tenha prejuízos. Então nós estamos trabalhando no Brasil, foi agora em dia 10 de agosto, o Conselho Nacional aprovou, inclusive de participar da Defesa Civil Nacional. Esse Comitê do Turismo Brasileiro estará na Defesa Civil Nacional. Tem um assento ali. Qualquer catástrofe, nós seremos acionados. E também ajudar naquele primeiro momento, que é o momento solidário, né? O turismo pode ajudar muito e ajudou. Eu mesmo recebia muitas ligações, pessoal de São Paulo, hoteleiros. Eu quero doar colchão, o que eu faço? Ou seja, nós não tínhamos uma estrutura para fazer uma organização. Eu mandava falar aqui com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, passava o telefone. Mas, na verdade, foi exatamente quando eu comecei a receber a ligação que eu pensei, nós temos que ter no setor do turismo uma estratégia, inclusive para ter visibilidade, para mostrar o serviço, né? Por exemplo, o turismo de pesca, quando eu liguei para o presidente da Associação Nacional de Turismo de Pesca, que é um turismo que está crescendo muito no Brasil, muito. Centro-Oeste é muito forte também. Fortíssimo, mas aqui no Sul também. Quando eu liguei, até porque muita gente é daqui. E quando eu liguei para o presidente, ele me disse o seguinte, nosso pessoal está todo mundo lá em São Leopoldo, na beira do rio, lá, resgatando gente com os barcos de pesca. Olha só. Eles se mobilizaram por conta deles. Uhum. Então, os pescadores que tinham esses barcos maiores, com motor, estavam aí ajudando nesses resgates. 80 mil resgates em pessoas e 15 mil animais foram resgatados na nossa enchente. É muita gente, né? É muita gente, é um belíssimo trabalho que foi feito. Vamos fazer um breve intervalo, a gente está conversando com o Milton Zoanazzi, ex-ministro do Turismo, foi deputado federal, hoje lotado na Secretaria Especial da Reconstrução do Governo Federal, como diretor da área de turismo e também de aeroportos. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos em instantes e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o Milton Zoanazzi, diretor da Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, órgão do governo federal, linkado justamente à secretaria que herdou o Ministério da Reconstrução, a Secretaria de Reconstrução aqui do Estado, né? Agora, nós temos uma vocação para o turismo no Estado, que é o turismo de experiência, que está crescendo muito, né? Ligado não só ao vinho, mas agora também às oliveiras. Isso tem um campo muito grande aí, né? O Rio Grande do Sul tem uma possibilidade turística espetacular. Nós precisamos é que o Rio Grande entenda isso. A começar, por exemplo, pela agricultura. Agricultura, e você citou dois, aí, uva, vinho e oliva. Né? Mas nós temos o arroz, né? Nós temos o fumo, nós temos o fumo é meio... Né? Mas o fumo tem grandes possibilidades de você ter turismo. Né? Nós temos... Toda a área dos orgânicos são de grande atratividade. O Rio Grande do Sul é um grande produtor orgânico, né? Em várias regiões do estado. Então, a Itália, nos anos 90 do século XX, chegou à conclusão
que ela tinha uma grande vocação agrícola, precisava manter os homens no campo, precisava não haver mais migração para a cidade, mas ela não tinha competitividade dos seus produtos agrícolas. Ou chegava muito caro no mercado, ou não conseguia competir com o próprio Brasil, com a China, com os Estados Unidos. Um país cheio de montanhas, montanhosas. Parte grande do Rio Grande do Sul não é competitivo na agricultura. Sim. Algumas somos, no caso do arroz, a gente é muito competitivo, noutras não somos muito. Então, esse gaúcho que vive nas colônias, ele foi fazendo uma agroindústria. Claro. Isso é uma experiência. É uma experiência, ele foi desenvolvendo coisas para a sobrevivência. E daí ficou o vinho como uma marca da região serrana, da serra, especialmente italiana. Mas é o vinho como agroindústria, como sobrevivência. Né? Então, vamos plantar uva, porque isso a gente garante. E assim vem ali a região, o próprio Vale do Taquari, com frangos, com suínos, né? Então você também tem uma agroindústria de embutidos que envolve essas regiões todas aí. Então tudo isso pode ser trabalhado numa estratégia de turismo rural, de agriturismo, que o Rio Grande do Sul tem que voltar-se para ela. Diretor Milton Zoanazzi, o que é fundamental para a reconstrução do Rio Grande? Fundamental é nós repensarmos aquilo que estava dando errado e não cometermos os mesmos erros, né? E aproveitarmos esse grande momento de solidariedade que aconteceu entre nós, até de humanismo, de gesto de amor, de gesto de irmandade, mostrando que é isso que faz um país, faz um estado, faz uma terra ser produtiva, ser grande. E eu acho que o Rio Grande do Sul está começando a colher rapidamente. Quando voltou-se para si, um olhou para o outro, vamos andar juntos, vamos construir esse novo momento. E sobretudo, apostar nesse trabalho, né, que está tão engajado, unindo suprapartidário, unindo União, Estado e municípios. Né? Não há a menor dúvida, não tem outro jeito. Uma coisa é brigar no palanque, que continue a briga. A luta eleitoral sempre é bonita. A democracia não faz mal nenhum a ninguém. Outra coisa é depois que você passa o palanque. Você tem que trabalhar, você tem que estar junto, você tem que fazer as ideias ser comuns, né? E é isso que eu acho que é a grande resposta que eu daria à tua pergunta. Para fechar, rapidamente, o ministro Pimenta é adepto do aeroporto de Torres. O senhor acha melhor, mais viável, Torres ou Oliva? Não, Vila Oliva é um aeroporto que vai ter que vir para ficar. Mas eu gosto muito do aeroporto de Torres. É um grande equipamento, infelizmente está lá desde 1997 e nós nunca aproveitamos. Então, está na hora de aproveitar. É a hora de aproveitar. Obrigado pela presença do nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigado, disponha sempre. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até uma próxima oportunidade.